Olá turma, bom dia! Hoje vou-vos ajudar a resolver o primeiro problema de programação linear. Ou seja, na página 9 nós temos um exercício onde nos é dito que uma mercearia prepara cabazes para a venda, cuja composição é de dois tipos, o tipo A e o tipo B. O tipo A leva duas garrafas de vinho, e 3 embalagens de amêndoas. E o tipo B leva 3 garrafas de vinho e 2 embalagens de amêndoas. Também temos que na mercearia existem 40 garrafas de vinho disponíveis para nós construirmos os cabazes que acharmos que conseguimos construir e 35 embalagens de amêndoas. Os cabazes do tipo A dão um lucro à mercearia de 9€ e os cabazes do tipo B dão um lucro de 10€. Bem, como é que vamos transformar o que está aqui em linguagem matemática para usarmos o que aprendemos até agora e percebermos qual é o melhor tipo de cabaz que o merceeiro pode fazer ou que quantidade de cada um dos tipos deve-se fazer para ter o máximo de lucro, porque eu determina o número de cabazes de cada tipo que devem ser feitos por forma a maximizar o lucro e determina o valor de esse lucro. É importante esta questão que está aqui, que é determina o número de cabazes. O número de cabazes são do tipo A ou são do tipo B. Por isso, isto quer dizer que a X eu vou chamar cabazes do tipo A. X vai ser o número de cabazes do tipo A. É a minha incógnita, uma das minhas incógnitas. E Y vai ser o número de cabazes do tipo B. Já tenho as minhas incógnitas definidas. Muito importante é vocês lerem o enunciado com calma e identificarem o que é que vocês pretendem. Depois, sabendo que X é o número de cabazes do tipo A e Y é o número de cabazes do tipo B, podemos começar a criar as restrições. Claro que as restrições têm que respeitar o que está aqui. Ou seja, X era tipo A. Então eu vou começar a construir uma tabela que se calhar vai nos ajudar. X, lembrem-se que são tipo A. E para construir o número de cabazes do tipo A, eu vou usar o quê? Eu vou usar vinho e vou usar as amêndoas. Então, o vinho, vou dividir, vou construir o vinho e as amêndoas. E também tenho o Y, que era as do tipo B, que também levam garrafas de vinho e pacotes de amêndoas. Já agora, posso criar aqui ao lado uma coluna onde vou pôr o lucro, porque eu também sabia que as embalagens do tipo A tinham um lucro de 9€ e as embalagens do tipo B tinham um lucro de 10€. Para as embalagens do tipo A, eu precisava de 2 garrafas de vinho, 2, e para as do tipo B, 3. As embalagens de amêndoas, 3 para o A e 2 para o B. Vamos recapitular. Cá em cima eu tinha as embalagens do tipo A têm 2 garrafas de vinho, 2 garrafas de vinho e 3 de embalagens de amêndoas e 3 embalagens de amêndoas e dão-me um lucro de 9€. As embalagens do tipo B usam 3 garrafas de vinho, 2 embalagens de amêndoas e dão um lucro de 10€. Então é assim. Para nós criarmos as restrições, já sei que este é X, é como se eu tivesse aqui um X e aqui outro X. Este aqui é um Y e aqui é como se fosse um Y. Ou seja, vai-me aparecer como primeira restrição para o vinho. O que é que nós sabíamos ainda? Sabíamos que a mercearia dispunha de 40 garrafas de vinho. Então o que eu sei é que este vinho, a quantidade que eu gastar aqui, tem que ser menor ou igual a 40, porque eu não tenho mais do que 40 garrafas de vinho. E a que eu gastar de pacotes de amêndoa tem que ser menor ou igual a 35, porque eu não tenho mais do que 35 pacotes de amêndoa na mercearia. Então isto quer dizer que 2x, 2 garrafas de vinho, vezes o número de embalagens do tipo A, mais 3 garrafas de vinho vezes o número de embalagens do tipo B, tem que ser menor ou igual que 40. E aqui está a primeira restrição. Ou seja, podemos dizer que as nossas restrições vão ser... Posso começar por 2x mais 3y menor ou igual que 40. Vou fazer o mesmo raciocínio para o pacote de amêndoas. 3x mais 2y menor ou igual que 35. 3x mais 2y menor ou igual
que 35. Também sei que x era, lembram-se que eu tinha colocado aqui em cima, o número de cabazes do tipo A. Então x tem que ser maior ou igual que 0, não posso fazer um número de cabazes negativo. E o y também. Então já sei que o x tem que ser maior ou igual que 0 e o y maior ou igual que 0. Outro passo. Além disto, sei que o lucro, sei que as embalagens do tipo A têm um lucro de 9 euros e as embalagens do tipo B têm um lucro de 10 euros. Logo, posso dizer-vos que daqui, do lucro, vou tirar o que nós chamávamos a função objetivo. O que era a função objetivo? Era o que nós queríamos. A função objetivo era o nosso f de xy ou z de xy, em que eu sei que é 9 vezes o número de embalagens do tipo A, por isso 9x, mais 10 vezes o y, que é o número de embalagens do tipo B. Por exemplo, imaginem que eu produzia 3 embalagens do tipo A, ia ter um lucro de 9 vezes 3, mais 2 embalagens do tipo B, 10 vezes 2. Fazia este cálculo e tinha o valor que iria receber por cada uma, ou pela construção deste conjunto de embalagens. Então, neste caso, conseguimos construir uma tabela muito importante e a primeira coisa que fizemos foi definir quem é o x, quem é o y. E isso estava no enunciado do problema. X, o que eu queria era maximizar, ou saber qual o número de cabazes do tipo A que tinha que produzir e do tipo B que tinha que produzir, sabendo que tinha 40 garrafas de vinho no total e 35 de amêndoas. Sabia a quantidade que iria gastar de material para construir cada cabaz, consegui construir as restrições. Fiz a tabela, fiz as restrições. Com o lucro, consegui construir a função objetivo. Ou seja, neste problema, transcrevi o que estava em linguagem corrente para a linguagem matemática, as restrições e a minha função objetivo. Espero ter ajudado a interpretar. Mais à frente, iremos fazer este problema resolvendo tal e qual como vocês resolveram os anteriores, da mesma forma. Espero ter ajudado a interpretar o primeiro problema de programação linear.